Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. Nós queremos fazer a reflexão dessa tarde, do culto nessa tarde. Nós estamos ainda no mês de maio, e o mês de maio é o conhecido mês da família. E Deus nos tem dado o privilégio, não é, de adorá-lo, de engrandecer o seu nome nesse mês. Eu quero repetir apenas um versículo do texto que já foi lido aqui nessa tarde, mesmo que possivelmente eu faça outras referências, mas no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, é um texto muito conhecido, né? Que fala a experiência de Zaqueu, o publicano, e você já deve estar pensando aí, lá vem um pastor de novo falar de Zaqueu naquela árvore. Pois é. Versículo 5 diz assim, Lucas 19, 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apenas esse versículo. O texto todo você já conhece. Zaqueu queria ver quem era Jesus, soube que Jesus ia passar, se adiantou, correu, subiu numa árvore. Irmã Maruto já leu o texto aqui há poucos instantes. E quando Jesus chegou naquele lugar, disse para ele essa frase que nós citamos aqui. Ele desceu com pressa, recebeu Jesus, levou Jesus para casa. Foi somente festa dali por diante, não é? E o tema desta reflexão é: me convém ficar em tua casa. Como disse anteriormente, maio é o mês da família. E nessa passagem que nós lemos, nesse texto, nós lemos, na passagem como um todo, né? No texto bíblico de 19, do capítulo 19 de Lucas, de 1 a 10 como um todo, mas o Espírito Santo de Deus, ele separou o versículo 5 para que, baseado nele, você receba o recado de Jesus nessa tarde. Um recado para você e para a sua família, para que você possa estar recebendo nessa tarde. Ele quer entrar em sua casa. Ele quer entrar para abençoar. Tem casa que ele já entrou, mas que as pessoas ainda não perceberam a sua presença. E certamente estão perdendo a bênção. É o que eu posso entender que diz o Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento, irmãos, irmãs e amigos que estão em casa também os irmãos estão em casa, ele registra que Jesus esteve em várias casas. E em todas elas, algo de bom e necessário Jesus fez acontecer. Eu poderia citar a casa de Maria, de Marta, Maria e Marta, né? Ali Jesus levou aquela palavra que encantou, mas também incomodou. Eu poderia lembrar a casa de Lázaro. Ali Jesus levou vida, ressurreição. Eu poderia lembrar a casa do centurião, não é? E poderia sair citando aqui muitas casas aonde ele esteve. Na casa de Pedro, né, a sogra de Pedro, ele curou aquela mulher que estava enferma. Aliás, eu ouvi alguém dizer essa semana que Pedro negou Jesus porque ele curou a sua sogra. Tem nada a ver com isso, né? Mas eu ouvi alguém dizer isso essa semana. Mas ela foi curada também. Ele chegou ali, estava enferma, foi curada também pela presença de Jesus. Em uma casa em Caná da Galileia, onde se realizava um casamento, Jesus levou alegria. Jesus levou alegria naquela casa. Sabe, capítulo 2 do Evangelho de João, ele relata esse fato assim com muita propriedade. Diferentemente da casa de Zaqueu, Jesus aqui nessa casa de Caná,
ele foi convidado. Com Zaqueu, você ouviu no capítulo 19, versículo 5, quando ele disse a Zaqueu: desce depressa, porque me convém ficar em tua casa. É como se Jesus tivesse se convidado para estar na casa de Zaqueu. Sempre que eu falo dessa questão de se convidar, eu me lembro do pastor Valdemar Bento, né, de saudosa memória. Ele tinha muito disso. Ele dizia assim: eu me convido para ir à sua casa. Muito bem. Então, aqui em Caná, Jesus, né, ele foi convidado. Se você está com a Bíblia aí, veja o versículo 2 do capítulo 2 de João. João 2. Eu vou ler o 1 e o 2, tá certo? Diz assim: ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para aquela boda. Ou seja, diferente da casa de Zaqueu, aqui aquele pessoal, aquele noivo, a noiva, não sei bem, aquela família, convidou Jesus para estar naquele casamento. Fátima convidou Jesus para o casamento dela, ele está há 40 anos. Não é, Fafá? Glória a Deus por isso. Luísa também. Então, convidou Jesus. Jesus esteve presente. Mas olha quem estava ali também. Eu já li o versículo 1, e o versículo 1 termina dizendo: estava ali a mãe de Jesus. Ela também estava naquele casamento, bem como toda a sua família, todos os irmãos de Jesus. Você sabia que Jesus teve irmão biológico? Veja aí no versículo 12 ainda do capítulo 2 de João, que ele termina dizendo assim: depois disso desceu Cristo a Cafarnaum, ele, a sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Percebeu? Jesus, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus e os discípulos de Jesus, todos juntos, todos estavam ali naquele casamento. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Tem um pastor que quando ele afirma coisas assim contundentes, ele diz: seja forte. E eu vou dizer aqui para você a mesma coisa que ele dizia: seja forte. Olhe, Maria, mãe de Jesus, ela foi virgem até o nascimento de Jesus, conforme está registrado na Bíblia, que é a palavra de Deus, e assim eu creio. E eu vou ler para você o registro bíblico, porque eu faço essa afirmação com tanta veemência. Capítulo 1 do Evangelho de Mateus, nós encontramos o seguinte relato, a partir do versículo 18. Preste muita atenção nessa leitura. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, olha aí, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor e disse: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela é gerado, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Continua lendo comigo, versículo 22 agora. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido quer dizer Deus conosco. E José, versículo 24, depressa, aliás, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, recebeu a sua mulher, versículo 25, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito e o pôs o nome dele Jesus. Ou seja, José não teve relação sexual com Maria até que Jesus nasceu. Até que me prove o contrário. Está aqui na Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu chamo a sua atenção, sabe, para a gente reler
os versículos 19 e 20, que tem informações importantíssimas. 19 diz: então José, seu marido, está bem claro aí, não está? Como era justo, tá certo? Versículo 20, e despertando do sono, não temas em receber Maria, tua mulher. Eu quero lembrar também, pedir para você ler comigo no versículo 24 e 25, porque isso é muito sério, viu, irmãos? Tem gente aí querendo dizer que é o contrário, não é? É como está na Bíblia. Versículo 24: José, despertando do seu sonho, o anjo lhe ordenou, e ele recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que ela teve a luz, deu a luz, e teve seu filho. Vem comigo, capítulo 13, aí de Mateus, versículo de 55 a 53, tem uma listinha aí que você precisa conhecer. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama Maria, sua mãe? E seus irmãos, Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio tudo isso? Jesus teve irmãos e irmãs biológicos, está bem claro na Bíblia, que é a palavra de Deus. Quer mais prova disso? Marcos capítulo 6, registra aí, viu, que às vezes é muito bom a gente conhecer essas coisas. Marcos capítulo 6, versículo 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? Fechou. Não tem o que discutir. Provado biblicamente está. Maria teve a sua vida normal como mulher de José, teve filhos e filhas, irmãos biológicos do Senhor Jesus Cristo. Daquele casamento, não é, que Maria teve com José, lhe nasceram esses filhos e estas filhas, que a gente está conseguindo ver agora claramente na palavra de Deus. Talvez alguns aqui não tivessem tido conhecimento disso. Mas, meus queridos, Maria, ela estava ali naquele casamento, e eu vou lá para João de novo. Porém, ela não podia fazer milagre. Mas Jesus, o grande eu sou, pode. Ela não podia fazer aquilo que estava necessitando aquele lar. Naquele momento ela não podia fazer voltar a alegria, porque o vinho simbolizava a alegria para a manutenção daquela festa de casamento naquele local. Por isso que tão logo depois que ela conversa com o Senhor Jesus Cristo, dizendo para ele, eles não têm vinho, em seguida ela diz aos seus discípulos, façam, versículo 5 do capítulo 2 de João, disse ela, fazei tudo o que ele vos disser. Quem manda aqui é Jesus. O milagre é ele quem vai fazer. E os irmãos já conhecem o relato, que eles colocaram água, Jesus autoriza que coloque água naquelas talhas, vem o vinho, leva para o chefe dos garçons, digamos assim, e ele diz, o cara, mas rapaz, como é que você guardou o melhor para depois? Primeiro as pessoas dão o melhor, quando as pessoas não têm mais, conhecem mais o sabor, dá qualquer coisa, mas você guardou o melhor para depois. Ou seja, a alegria voltou. A alegria voltou àquela casa, a alegria voltou àquele casamento, aquela festa, ela pôde continuar. Jesus quer ficar hoje em sua casa, porque aquela tristeza vai bater em retirada, e Jesus vai trazer de volta a alegria. Não importa qual tenha sido o motivo pelo qual você anda hoje, triste, cabisbaixo, sabe, acabrunhado, levanta a cabeça, crente, você que já entregou sua vida a Jesus, levanta a cabeça, Jesus está na tua casa para trazer alegria. Não tem enfermidade, não tem mentira, não tem falta de emprego, não tem desavença, nada que tire a sua alegria, porque Jesus está presente na sua casa. Jesus é a alegria. Alguém já disse que onde Jesus está, até a tristeza
Pula de alegria. Meu irmão e minha irmã, eu estou falando com você, Deus está falando com você, você precisa ter muita fé. E acreditar no que Jesus Cristo diz. Há pouco Santa Imaluz contou o testemunho dela aqui e disse no versículo 10, Deus diz, faça a prova de mim, 10 de Mateus, Malaquias 3:10. E ela disse, Jesus está aqui, ou eu pago o cartão ou devolvo o dízimo. Mas eu vou devolver o dízimo, e devolveu. Jesus honrou. Não me pergunte como, ela diz, né? Eu sei que no dia de pagar o cartão, o dinheiro estava lá. Fé. Não baixou a cabeça, crê em Jesus. Tem pessoas que não estão crendo. Tem pessoa que não consegue ver a presença de Jesus ali, pronto para devolver a alegria, pronto, sabe, para trazer de volta e fazer com que a vida volte ao curso normal. Meu querido, minha querida, tem necessidade em sua casa que só Jesus pode suprir. Tem necessidade na sua casa que só Jesus pode suprir. Por isso, hoje Ele quer ficar na tua casa. Eu posso sentir que nesse momento Jesus está dizendo para você: ei, eu quero ficar na tua casa. Quando ele chegou naquele local, ele olhou para aquela árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ficar hoje na tua casa. Ei, Jesus sabe teu nome, está te chamando pelo teu nome, está te dizendo: eu quero ficar na tua casa. Porque Ele sabe tudo, porque Ele conhece tudo, porque Ele vê tudo, porque Ele pode fazer tudo, porque Ele é Deus. Eu quero ficar em sua casa. Será que é conveniente para você receber Jesus em sua casa? Conta-se que um homem, certo pintor, ele pintou um quadro muito lindo, lindo mesmo. E no dia de apresentar aquele quadro ao público, ele convidou as pessoas, veio o prefeito, veio o fotógrafo, as pessoas importantes do lugar, porque jornalista, muita gente, porque ele era na verdade um pintor famoso, ele era um grande artista. E aí quando chegou o momento de apresentar o quadro, ele tirou aquele pano que cobria o quadro, as pessoas aplaudiram calorosamente. Por quê? Porque era impressionante a pintura que ele fez. Parecia até algo real. E a pintura que ele fez é aquela que talvez você já tenha visto por aí, porque eu já vi em algum lugar. Era a figura de Jesus batendo numa porta suavemente, batendo na porta daquela casa. Cristo parecia vivo, sabe? Ele com o ouvido assim junto daquela porta, parecia querer ouvir se lá dentro havia alguém escutando ele bater naquela porta. Muitas pessoas elogiaram. Que quadro bonito, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Visualizaram aquela pintura, todos ficaram admirados. Porém, diz a ilustração, que havia ali um observador. E aquela pessoa muito curiosa chamou a sua atenção naquele quadro uma pequena falha, que para ela aquilo era uma pequena falha. A porta tinha sido pintada, mas o pintor havia esquecido simplesmente de pintar a fechadura daquela porta. Ele havia esquecido isso. E foi aí aquela pessoa e perguntou àquele artista: mas a porta não tem fechadura, como se fará para abri-la? E aí o pintor disse: é assim mesmo, ele é assim mesmo. Esta porta, ela representa o coração humano, só abre por dentro. Só abre por dentro. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, igreja, você conhece, talvez você amigo conheça também. A palavra de Jesus. Jesus diz nesta palavra, ele disse à igreja, né, de Laodiceia, muitas vezes nós isolamos esse texto, mas ele disse à igreja de Laodiceia, ele disse à igreja, está entendendo?
a igreja dele. Ele disse assim à igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. A igreja dele, ele disse isso: igreja, eu estou à porta batendo, abre que eu quero entrar. Parece até incoerência isso, não é? Mas ele disse isso a priori à sua igreja, a igreja de Laodiceia. Muitas vezes nós isolamos esse texto e usamos para fazer uma mensagem evangelística, mas Jesus falou isso para a sua igreja. Eu perguntei há poucos instantes: será que é conveniente para você receber Jesus? Será que é conveniente? Será que você vai agora abrir a porta porque está escutando bater, querendo entrar? O direito de abrir a porta está com você. É por dentro que ela abre, como essa pintura da ilustração que nós contamos aqui nessa tarde. Será que você vai abrir a porta? Será que você está disposto a abrir a porta e a convidá-lo para que ele entre hoje na sua casa? São perguntas que só você tem a resposta. Sabe? Mas uma coisa que eu quero te dizer: você pode ser a porta de entrada em sua casa. Porque Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar, ou me convém ficar em tua casa. E Zaqueu foi a porta de entrada para Jesus na casa dele. Sabe? Porque desceu com muita pressa, como diz o versículo 6 do capítulo 19 de Lucas. Desceu com muita pressa e recebeu Jesus com alegria. Você pode ser a porta de entrada da sua casa, sabe, para a sua casa, como Zaqueu foi para a dele. Se hoje, depressa, você receber Jesus com alegria, porque importa hoje que ele entre em tua casa. E ele quer entrar para ficar. Ele quer entrar para devolver, quem sabe, a alegria perdida. Ei, não é só a alegria, seja lá o que foi que se perdeu na sua casa, Jesus hoje pode entrar e pode restabelecer, restaurar e devolver. A ilustração do casamento foi a alegria que estava faltando. E quantos hoje perderam a alegria, simplesmente por conta dessa enfermidade que está assolando? Não são mais pessoas alegres, ou até por outra razão familiar. Meio da família, não desista de sua família, chame Jesus, abra a porta de sua casa para Jesus entrar. Jesus tem a alegria. Só Jesus tem a alegria que você precisa. Por isso que nessa tarde, nesse final de tarde, ele diz: hoje eu quero ficar em tua casa. Que Deus nos abençoe. Eu preciso de ti, ó Pai.
somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero olhar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero olhar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Aleluia. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Hoje me convém ficar em tua casa. Depressa, abre a porta. Depressa, abre o coração. Recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E você que um dia recebeu a esse Jesus, Ele está dizendo a você: eu estou aqui, eu estou presente. Não há motivo para permanecer triste e cabisbaixo, porque eu sou a sua alegria. Jesus é a tua alegria. Lembra disso. Ele tem o que você precisa. Ele está providenciando o melhor para a sua vida. Então, nessa tarde, sinta a presença de Jesus em sua casa. E não deixe que nada, nem ninguém tire a sua alegria, porque Jesus está presente. E Ele continue abençoando a nossa vida. E nós queremos agradecer às pessoas que estão em casa e que estão conosco neste momento de celebração. Nós temos aqui o nome do Ricardo Nascimento, a Esther Marques e Ana Lúcia. São os nossos visitantes. Ricardo Nascimento, Esther Marques e Ana Lúcia. Acredito que Ana Lúcia é a esposa do irmão Sérgio. São os nossos visitantes online. Deus abençoe vocês. E é muito bom poder ter contado, né? Foi muito bom poder ter contato com a presença de vocês nesse culto online. Assim que pudermos estar com a forma presencial 100% recuperada, esperamos também poder contar com a presença de cada um de vocês. Nós agradecemos
Lembramos à igreja que esta semana será uma semana de normalidade. O seu líder de pequeno grupo vai estar lhe procurando para os encontros online. É assim que tem acontecido, é assim que os líderes de PGM têm feito. Quarta-feira, escola bíblica também de forma online. Quinta, oração presencial, de 15 para as 7 até 15 para as 8 à noite, não é isso? Ou seja, 18h45 às 19h45, culto de oração presencial aqui no templo.